Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2017 e a gente começa falando sobre as ironias da vida. É que Gedel Vieira Lima, corpulento daquele jeito, acabou ficando na cadeia por causa de um dedinho mínimo. Uma longa reportagem do Fantástico nesse domingo mostrou o que aconteceu logo depois que foram descobertos aqueles fabulosos 51 milhões em dinheiro num apartamento vazio em Salvador. Esse dinheiro que estava, digamos assim, sob a guarda de Gedel Vieira Lima. Os policiais levaram as caixas e malas até a sede da Polícia Federal e lá o dono do apartamento foi chamado para prestar depoimento. Ele contou que emprestou o imóvel para o irmão de Gedel, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB. O local serviria como um depósito para guardar pertences do pai deles, que morreu em janeiro de 2016. Era um indício, mas não era suficiente. Não era suficiente um apartamento emprestado para Lúcio e Gedel, com caixas e malas e um saco de dinheiro em reais e em dólares, guardando 51 milhões de reais? O que mais que precisava? Aquele dinheiro entrou pela janela? Bom, de qualquer modo, foi muito bom que os policiais tenham ido mais adiante. Antes de começar a contagem das notas, um policial teve a ideia de procurar impressões digitais. Até aquele momento, não existia uma prova concreta que ligasse diretamente o dinheiro apreendido a Gedel. A história começou a mudar quando os papiloscopistas da Polícia Federal entraram em cena. Eles analisaram caixa por caixa, mala por mala e descobriram, num plástico que envolvia um envelope de 100 mil reais, a impressão digital do dedo mindinho de Gedel. O laudo oficial mostra a impressão digital do dedo mínimo esquerdo de Gedel em um pacote de dinheiro. Ela foi confirmada com um cruzamento das digitais do passaporte do ex-ministro disponíveis em um banco de dados. A polícia também identificou o dedo médio esquerdo de Gedel em outro maço e encontrou a digital de uma segunda pessoa, Gustavo Ferraz, que trabalhou com o ex-ministro. Logo depois da perícia, as notas eram liberadas para a contagem. A segunda etapa foi analisar impressões digitais que não estavam inteiras nas notas e nas embalagens. Pegamos esses fragmentos que ainda tinham condição e pedimos a ficha de identificação dos outros suspeitos e comparamos manualmente. Foi aí que veio mais um dedo do Gedel. O indicador direito do ex-ministro estava em um terceiro pacote. Se o dedinho de Gedel não estivesse lá, não aparecesse lá, ele seria liberado, será? Não nos esqueçamos de um detalhe, essa foi a maior apreensão de dinheiro vivo da história da Polícia Federal no Brasil. Depois de 12 horas, a polícia concluiu a contagem. A gente apreendeu 51 milhões de reais. Foram mais de 100 malotes de 500 mil reais. Bom, e na reportagem nós vimos também o Lúcio. Será que o Lúcio vai ser liberado para ser candidato, caso não esteja preso até lá? Como é possível que pessoas com esse grau de envolvimento em corrupção, que na verdade só vivem para assaltar o Estado, só vivem para assaltar o dinheiro público, tenham a condição de disputar uma eleição? Se fossem ser candidatos a um emprego de office boy, eles não seriam dignos de confiança. Mas para irem para o Congresso, elaborar leis para o país, para todos nós seguirmos, aí pode. Ele pode se candidatar a esse emprego e pode usar dinheiro roubado para ganhar a eleição e conseguir a vaga. Não tem como funcionar um país dessa forma. É uma coisa completamente sem lógica. Há 2 semanas, o ex-ministro foi denunciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em nota, a defesa de Gedel rechaça com veemência as acusações e diz que a denúncia sustenta-se em uma pretensa notícia anônima. Será que o advogado de Gedel está perdendo as esperanças para apresentar esse argumento? A denúncia anônima foi o telefonema. Olha, está entrando aí um bocado de coisa, um bocado de caixa, está chegando aí sempre aí nesse apartamento. Que a pessoa que fez a denúncia não sabia nem dizer qual era o número do apartamento. Apenas notava que era o apartamento usado por Gedel e que estava recebendo vários pacotes. Então não houve uma denúncia contra Gedel a partir disso, não. A denúncia contra Gedel se baseia nessa prova incontestável de uma montanha de dinheiro de origem desconhecida
encontrada no apartamento que estava sob poder dele e do irmão e da família. Não vamos esquecer que a mãe também é indiciada nesse processo. E o PMDB da Bahia? Nada. Gedel continua no comando. E o que Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima têm em comum com o ex-governador Jacques Wagner e o vice-governador João Leão? Você deve estar pensando aí várias coisas, mas além das que possivelmente você esteja pensando, eles têm em comum o advogado, é o mesmo, Gamil Fopra. Tem tanto roubo que não se dá conta de apreender tudo que seria possível apreender. Para você ter uma ideia do tanto que se rouba, aconteceu mais uma fase de uma operação chamada Adsumos, que ocorre na Prefeitura de Santo Amaro, uma investigação feita encabeçada pelo Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual já concluiu que foram roubados 20 milhões de reais. 20 milhões de reais roubados da prefeitura de uma cidade pequena de 60 mil habitantes. Uma cidade com receita de pouco mais de 100 milhões por ano. E tem outra. Segundo um dos promotores envolvidos na investigação, estava sendo entregue uma propina de 4 milhões de reais por mês. 4 milhões de reais por mês. Em um ano juntaria esse dinheiro que Gedel escondia lá no apartamento. Isso numa prefeitura de uma pequena cidade. Aí quando você ouve dizer, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, pode ter certeza que não tem dinheiro porque roubam. Não tem dinheiro porque roubam. A gente paga uma fortuna, a gente paga mais de 1 trilhão de impostos nesse país. E o dinheiro é roubado por gente de todos os partidos, excluindo aqueles que ainda não conseguiram chegar no poder, nem diretamente, nem por coligação. Ontem foi revelado na imprensa nacional que a Camargo Correia admitiu no seu acordo com o governo, na sua delação ou no seu acordo de leniência, a fraudes em licitações e formação de cartéis para vencer as licitações em obras grandes espalhadas pelo Brasil inteiro, entre elas o metrô de Salvador. Novidade nenhuma, né? Quem é que não sabia que tinha roubo, que tinha esquema de desvio de dinheiro e que tinha maracutaia naquele metrô de Salvador que, além de ser desse tamanhozinho, nunca ficava pronto. Agora, felizmente, o governo do estado botou para funcionar e a obra está acontecendo, tomara que livre de qualquer esquema desse. Quanto a essa notícia veiculada nesta segunda-feira, não afeta, não atinge o momento atual da obra. Tudo está relacionado ao período em que o metrô era da prefeitura. Então, o esquema todo relacionado a essa admissão de culpa da Camargo Correia foi no período de 1998 a 2005. E ontem, numa entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, em Salvador, o governador Rui Costa fez afagos ao prefeito de Feira de Santana, ao falar sobre a relação difícil que ele tem com a ACM Neto na capital. Ele elogiou o prefeito feirense, dizendo que não tem nenhuma dificuldade de relacionamento aqui. Eu tenho um diálogo muito bom com o prefeito de Feira, que é do DEM. E olha que possível candidato, a chapa majoritária adversária. Mas ele nunca, em nenhum momento, pelo menos dos meus 3 anos que vão ser completados agora de governo, criou qualquer restrição ou tomou outra postura, o senhor diria? Completamente diferente, muito mais madura, mais... Eu cito o prefeito de Feira porque é do DEM, não é alguém que está nesse momento com aliança política conosco. Da segunda mais importante cidade da Bahia. Uma cidade grande. E nenhum o prefeito teve arrobo de enfrentamento com o Estado, ou de dificultar o diálogo, ou de atrasar alvará, como aqui aconteceu. Então, em Feira nunca tive esse tipo de problema. Não tem isso. O Costa diz, eu estou falando dele justamente porque não é meu aliado, mas bem que ele quer que seja. Aliás, ele citou também na entrevista, depois, o prefeito de Ilhéus e o prefeito de Barreiras, que são outros 2 prefeitos que são também do lado de ACM Neto, mas que ele gostaria de trazer para o lado dele. Com as dificuldades nos últimos dias do presidente Michel Temer fazer caminhar a reforma da Previdência, aconteceu um fenômeno em Brasília. As flores do recesso brotaram antes.
Flores do Recesso é uma expressão entre os jornalistas para se referir a fatos e especulações e histórias e boatos que surgem só no período em que os deputados e senadores estão de férias. Não tem muito assunto e aí de vez em quando alguém surge com uma novidade que é um tanto quanto inventada. César Maia, presidente da Câmara e uma das principais lideranças do DEM, deu entrevista à Folha de São Paulo dizendo que preferencialmente o candidato dele, do DEM, para a presidência da República seria o prefeito de Salvador, ACM Neto. Como o próprio César Maia descarta se candidatar a presidente, a outra pessoa que ocupa a posição mais importante entre os filiados do DEM é o prefeito de Salvador. Salvador é a terceira maior cidade do país e ACM Neto é muito bem avaliado como prefeito da capital. De qualquer maneira, isso tanto faz bem para o ego quanto para a imagem do ACM Neto. E aproveitando para surfar essa onda, ele já declarou nesta segunda-feira que não precisa ser ele o candidato da oposição ao governo da Bahia para enfrentar Rui Costa, que tem Bruno Reis, que tem o próprio José Ronaldo, prefeito de Feira. Nesta terça-feira, no Natal Encantado em Feira de Santana, tem 14 bis na Praça Padre Ovídio. O Natal Encantado acontece durante toda esta semana. Ontem, segunda-feira, teve a apresentação dessa gurizada aí. São crianças com idade entre 3 e 5 anos das creches municipais. Não esquece de curtir e ou compartilhar nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal no YouTube. A vantagem de se inscrever no canal é que você é notificado toda vez que um vídeo novo é publicado.